Eu sou médica pediatra e voluntária da Pastoral da Criança. Estamos aqui hoje para conversar sobre um assunto super importante, que tem que estar na ponta da língua de toda mamãe, papai, dos agentes da Pastoral da Criança e de todo profissional de saúde. Nós vamos falar sobre morte súbita do lactente, ou a importância de dormir de barriga para cima. Você sabe, esse tema ainda dá calafrios até em muitos colegas meus, mas não deveria, porque já é um assunto bem estudado pela ciência. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Porque muita gente acha que a gente colocando o bebê para dormir de barriga para cima, ele vai morrer engasgado. Será que isso é verdade? Vamos entender um pouquinho mais? Vamos lá? Seja bem-vindo à nossa conversa sobre síndrome da morte súbita do lactente. SMSL é a sigla dessa triste doença. Hoje a gente vai conversar o porquê, da importância de colocar o bebê de dormir para cima, de barriguinha para cima. Não sei se vocês conhecem esse folder. Esse folder, ele é da campanha da Pastoral da Criança. Na verdade, foi a Pastoral que em 2009, 2010, através da pediatra, minha mestra, a doutora Zilda Arms, cutucou esse assunto aqui no Brasil e acabou motivando que o próprio Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria encampassem. No Brasil, o costume da população em geral, provavelmente o seu costume também era, que se colocava o bebê para dormir de lado. Pois é, isso era a tradição brasileira, mas será que era a coisa mais segura a ser feita? Pois é, na verdade, as pesquisas mostraram que o bebê ao dormir de barriga para cima, ele evita em 70% a chance de morrer ao dormir. Ou seja, a simples posição do bebê previne em 70% o aparecimento da síndrome de morte súbita. Fique tranquilo que a gente vai explicar isso agora para vocês. Mas o que é a síndrome de morte súbita? Eu vou aqui dar um pouquinho do dicionário médico que explica essa doença. É uma morte inesperada de uma criança menor de 1 ano de idade que permanece inexplicada, mesmo após extensa investigação do caso, incluindo a realização de uma necrópsia completa, o exame da cena do óbito e a revisão da história clínica. Ou seja, é uma morte de um bebê quando ele estava dormindo que fica sem explicação. Não é uma mãe que sufocou um bebê, não é um assassinato, não é um acidente, por exemplo, o pai rolar em cima, não. A síndrome de morte súbita do lactente é quando o bebê, por si só, sem que ninguém tenha feito nada com ele, ele acaba morrendo ao dormir. Vamos entender um pouquinho mais. A primeira coisa, você acha que é novidade essa síndrome? Não é. Na verdade, o primeiro relato da síndrome foi contado na Bíblia, no livro de Reis, no Velho Testamento. É a história do julgamento de Salomão. Você sabe essa história? Provavelmente você sabe muito melhor que eu. Eu vou tentar resumir só para ilustrar. A história de 2 mulheres que tinham filhos recém-nascidos e que dormiam no mesmo quarto. Um dos bebês acabou falecendo. E a outra mãe, as 2 mães, no outro dia quando acordaram, elas acabaram, a que perdeu seu bebê, jurou a todos que aquele bebê que estava vivo era dela e que a outra é que estava mentindo. Enfim, conclusão. Aquele bebê que morreu, ele morreu ao dormir, por síndrome de morte súbita do lactente. Só para a gente contar resumidamente a história, as 2 mães acabaram disputando aquele bebê que sobrevivente. E o rei Salomão, com a sua sabedoria, pediu a um dos soldados, já que elas não conseguiam decidir quem era, na verdade, a mãe, que cortasse o bebê ao meio. E aí, obviamente, uma das mulheres gritou, falou assim, não, senhor, entregue a essa outra mulher o bebê. Quem será que fez isso? Foi a mãe verdadeira. Qualquer mãe prefere um filho no braço de outra mulher vivo do que cortado ao meio e morto. Mas enfim, essa é só uma história para a gente contar que foi a primeira relato histórico de síndrome de morte súbita do lactente. Só que essa doença não fica lá nos tempos bíblicos, não. Elas estão diariamente no noticiário. Não sei se você se pergunte, você já reparou, já conhece alguém, ou já viu alguma notícia de uma criança que acabou morrendo dormindo? Ao dormir, melhor dizendo. Pois é, a primeira hipótese sempre é a suspeita sobre a mãe.
Mas depois de longa investigação, acabam vendo que a mãe não teve culpa e que a criança, na verdade, morreu por si só, pelo simples fato de dormir. Mas como é que alguém morre ao dormir? Vamos combinar? Nossa, essa história deve estar deixando as mamães de cabelo em pé. Não se assustem, mamães que estão nos vendo. Podemos prevenir essa síndrome, mas a gente vai entender um pouquinho melhor o que causa essa doença tão terrível. Por que uma criança morre de síndrome de morte súbita do lactente? Muito bem. Você sabe que os estudos começaram na Suécia, né? Tinha um médico lá, lá na Suécia é um lugar super rico, de primeiríssimo mundo. Crianças lá não morrem mais de diarreia, nem de pneumonia. Crianças lá, para vocês terem ideia, a licença maternidade da mãe são 2 anos remunerada, do pai é muito tempo também, enfim. Na Suécia é um país que faz toda a diferença para suas crianças. Mas um médico reparou que as crianças estavam morrendo ao dormir. E começou uma investigação, por que estava levando aquelas crianças tão saudáveis, bem nutridas, vacinadas, onde tinha um ambiente tranquilo, morrer dormindo. E aí ele propôs um estudo. Lá na Suécia era comum, era cultural, como aqui no Brasil é cultural colocar os bebês para dormir de lado, na Suécia era cultural colocar o bebê para dormir de barriga para baixo, na posição prona. Aí esse médico se perguntou, será que a posição de dormir tem alguma influência nessa síndrome que mata as crianças ao dormir? Pois é, e ele dividiu muitas mulheres em 2 grupos. Num grupo, ele permitiu que elas escolhessem livremente a posição de dormir, e a maioria continuou colocando o bebê de barriga para baixo. Lá é frio, então fica de barriga para baixo, com a cobertinha bem quentinha. E no outro grupo, ele sugeriu que ele colocassem os bebês para dormir de barriga para cima. Pois é, não foi uma surpresa desse médico, em 1985 foi isso, né? E da comunidade científica em geral, que essa mudança de posição determinou 70% menos casos de morte nesse grupo de bebês? Ou seja, pela primeira vez na história, ficou determinado que você mudar a posição do bebê dormir previne essa síndrome de morte súbita em 70%. É muita coisa, não é verdade? Mas calma aí que a gente vai entender um pouco melhor. Esse é um gráfico que mostra a evolução, ou seja, a história da Suécia a partir do descobrimento desse cientista. Olha como era alto, também aqui ó, tinha picos, mas era bem alto, os casos de morte súbita. E de repente, com a intervenção de uma simples campanha que orientou as crianças a dormirem de barriga para cima, houve uma queda vertiginosa, como a gente falou, né, em 70% das chances de morrer dormindo. A partir da descoberta na Suécia, causou um alvoroço no mundo e os cientistas procuraram investigar o que levava a essa síndrome de morte súbita. Nos Estados Unidos, houve uma grande pesquisa desde a década de 80 e eles conseguiram encontrar alterações no cérebro da criança que morria de morte súbita. Olha aí, que interessante. Essas alterações eram nessa região chamada tronco encefálico, fica bem atrás do cerebelo. O tronco encefálico é a região do nosso cérebro que controla tudo que é automático e autonômico de nós. Por exemplo, o coração bater, a respiração, o despertar, o acordar, o adormecer, enfim, é um computador, eu brinco, né, lógico, falando que é um computador de bordo da nossa vida, que controla nosso corpo, assim, com muita sabedoria. Pois é, a síndrome de morte súbita, as crianças que tinham morrido com essa síndrome tinham justamente um problema nessa região. Olha aqui um corte de microscópio eletrônico que mostra como eram as distribuições de neurônios, né, de uma espécie de neurônios nas crianças que morriam com síndrome de morte súbita e as crianças de caso controle. Olha como é diferente. Aqui a gente tem poucos, aqui a gente tem muitos. Olha a região, olha como a diferença. Pois é. Isso se comprovou anatomicamente que existia sim, né, uma anormalidade genética que comprometia o reflexo de proteção ao dormir. Como? Como assim? Você deve estar se perguntando. Havia uma anormalidade no cérebro de algumas crianças que facilitavam que elas morressem de morte súbita do lactente. Pois é, não é que elas iam morrer, mas ficava mais fácil de acontecer, porque prejudicava, né, o despertar. Esse reflexo de proteção é um reflexo que todo bebê tem, todo bebê saudável, né,
tem de despertar caso sinta algum desconforto, caso baixe o oxigênio, caso caia um paninho no rosto, ele consegue rodar a cabeça e chamar a atenção dos pais. As crianças que morriam de síndrome de morte súbita não tinham esse reflexo de proteção. Agora que vocês entenderam um pouquinho da anatomia dessa síndrome, a gente vai conversar um pouquinho sobre os fatores de risco. Os fatores de riscos que levam as nossas crianças à morte enquanto dormem. Vamos lá. Eu brinquei aqui e fiz uma comparação com essa banana de dinamite. Eu dividi alguns fatores sendo como a pólvora, né? Aqui como sendo o pavio e o fogo. E a gente vai tentar explicar um pouco mais, de uma maneira mais simples, para que você entenda quais são os fatores que podem levar uma criança a síndrome de morte súbita, para que a gente possa diminuir esses fatores e, melhor ainda, eliminá-los. Vamos lá. A primeira coisa é a questão de dinamite. São fatores não previsíveis, que a gente não tem controle sobre eles. A gente não tem controle sobre a criança que tem a alteração genética ou não tem. A gente não consegue, em nenhum exame de laboratório, detectar em vida quais são as crianças que têm ou não a má formação no tronco encefálico. Pois é, já que a gente não sabe como e não tem ainda, né? Quem sabe no futuro vão descobrir, mas até o momento que eu tenha conhecimento, não tem ainda um exame. Então a gente não consegue prevenir. Algumas crianças são como a dinamite, elas têm aquela predisposição. Então a gente tem que tomar mais cuidado. Como a gente não sabe quem tem ou quem não tem, esse cuidado que a gente vai contar aqui deve se estender para todas as crianças. Então é por isso que todos os cuidados de prevenção para a morte súbita devem ser feitos em todos os bebês recém-nascidos, certo? Muito bem, o que eu brinco comparando com o pavio. São fatores que a gente pode prevenir, a gente pode cortar fora o pavio e assim evitar a explosão. São fatores que são ligados à gestação, né? Desde o útero tem fatores que podem favorecer a morte súbita. Já volto. Tem fatores ligados ao próprio bebê depois que nasce e ao ambiente dele. Mas deixa eu explicar cada fator. Pesquisas mostraram, né? Como vocês repararam, a gente não consegue saber tudo de morte súbita ainda, né? Estamos aí desde a década de 80 estudando. Mas as pesquisas mostraram que alguns riscos, algumas coisas que acontecem com a gestante, quando ela está grávida, lá com a mulher grávida, já pode favorecer que aquele bebê no útero, ao nascer, morra com morte súbita. Olha aí, preste atenção. Então, o que a gente pode... As pesquisas mostraram que a síndrome de morte súbita do lactente acontece mais quando? Em bebês filhos de gestantes jovens, solteiras, de menor escolaridade, com menor intervalo entre as gestações. Ou seja, a maioria do público da pastoral e muita gente aí carente se enquadra nessas características. Também as pesquisas conseguiram relacionar o tabagismo, ou seja, a mãe fumar na gestação, usar álcool, usar drogas, com aumento do risco do bebê morrer, né, de morte súbita depois que nascer. Outras coisas também relacionadas que comprovam aumentam esse risco é quando essa gestante não faz um pré-natal adequado. Mas, doutora Lu, o que é um pré-natal adequado? Você sabe o que é um pré-natal adequado? São pelo menos 6 consultas durante toda a gestação. Exames laboratoriais, a mãe aferir a pressão, toda vez que vai, medir a altura uterina, receber orientações do médico. Quando o pré-natal é adequado, quando há algum problema na gestação, é logo detectada e na maioria das vezes tratada. Um outro fator também que as pesquisas comprovaram relacionadas à morte súbita, o nome é difícil, mas eu vou explicar, chama hipóxia intrauterina. Nossa, né? Parece um palavrão. O que quer dizer isso? Quer dizer falta de oxigênio. Hipóxia é redução de oxigênio para o bebê no útero. Ué, como é que acontece isso? Pois é, quando a mãe fuma, quando a mãe não se alimenta bem ou com algum problema na placenta, esse bebê que está no útero, ele recebe menos o sangue, menos oxigênio. E com isso ele cresce menos, ele tem uma restrição no crescimento. Ou seja, ele tem um retardo de crescimento intraútero. É muito triste. O problema não é só que o bebê nasce pequeno. Antigamente a gente achava que o bebê só nascia pequeno e estava tudo bem, era só cuidar bem na primeira infância. As pesquisas mais recentes já comprovam que um bebê que tem isso aqui,
e retardo de crescimento intraútero fica com sequelas, às vezes até na vida adulta. Ele fica, às vezes, com maior chance de diabetes, maior chance de obesidade, maior chance de doenças crônicas, aterosclerose, enfim. Olha como é importante a gente ter uma gestação bem cuidada, cuidar bem dessa nova vida desde o útero. Muito importante. Um outro fator que eu brinquei e relacionei com fogo, que também a gente pode apagar, né? Diferente da pólvora que não tem como mexer, é o fator associado ao bebê. As pesquisas mostraram que a síndrome de morte súbita do lactente acontece muito mais no sexo masculino do que no feminino. Não me pergunte por quê. A gente não sabe tudo ainda, né? A síndrome de morte súbita está sendo estudada, mas que acontece mais em meninos, acontece. E eu aqui, elucubrando, será que aquela síndrome que faz alteração do tronco encefálico que eu mostrei, será que ela acontece mais ligada ao gene Y, né? Não sei. Do que ao X? Não sei. Mas enfim, mães de meninos, dobro de atenção em relação à morte súbita. Outra coisa que foi detectada, que a maioria dos casos acontece quando o bebê tem de 2 a 4 meses de vida. Mas não pense que passou 4 meses, acabou o risco não, hein? Apesar de ter um pico no aparecimento entre 2 e 4 meses, a gente já falou que a síndrome de morte súbita pode acontecer até o primeiro ano de vida. Então, tem que tomar todos os cuidados que a gente já vai falar. Outra coisa que foi detectada, acontece mais em bebês prematuros. Mas quais são os bebês prematuros? Normalmente os que tiveram uma gestação mais comprometida, ou às vezes que a mãe teve alguma infecção, ou às vezes o próprio destino, mas bebês prematuros devem ter o dobro de atenção com essa síndrome. E também já foi relacionado que a síndrome de morte súbita alguns casos aconteceram de uma criança numa semana ter uma infecção, uma virose, alguma coisa, e aí logo depois ela tinha síndrome de morte súbita. Então é muito importante que a gente tenha sempre em todas as sonecas do bebê, sejam de dia, de noite, o cuidado que a gente já vai falar. Não podemos bobear. E o ambiente? Nossa, tem fatores ambientais que impactam direto, aumentando o risco de morte súbita. Primeira coisa é a amamentação. Graças a Deus, né? A amamentação é um dos maiores aí, tirando a posição para dormir, é um dos fatores que mais previne essa doença. Então, mais um motivo para você, que se for mamãe ou vai ser mamãe, amamentar muito o seu bebê. E para você apoiar quem amamenta. Uma outra posição também que ajuda muito, que a gente já falou, é dormir de barriga para cima. E evitar a qualquer custo dormir de barriga para baixo. A hipertermia, né? A hipertermia é aquecer demais o bebê, colocar muita roupa, também aumenta a chance de o bebê morrer dormindo. Tem muita avó, adoro vós, meu carinho especial para as avós aí que estão me vendo. Mas tem gente que confunde amor com calor, acha que o bebê tem que estar suando para ele se sentir amado. Pelo amor de Deus, gente. O bebê ele tem 1 a 2 graus só de diferença conosco, não é 5 graus a menos. A gente vê às vezes as mães dormindo de camisolinha e o bebê com 3 roupas, ainda com capote. Aí sim, ele pode ter aumento da temperatura corporal e levar a maior chance de morte súbita. Então prestem atenção. Outra coisa que é importante, que a gente deve evitar, é bebê que fica com a face coberta pela roupa de cama. Eu mesma já fiz isso quando tinha minhas filhas, uma ignorância minha na época. Olha que eu era pediatra, hein? Presta atenção. A gente tava frio, a gente pega aquela coberta e deixa só o rostinho da nossa filha de fora assim e cobrir assim. Isso é um crime e pode aumentar a chance de morte súbita, porque essa coberta pode tampar o rosto das minhas filhas, como pode tampar o rosto das crianças e aumentar a chance dela morrer dormindo. Os pais que optam por cama compartilhada, e eu respeito a opinião de cada um, devem estudar um pouquinho como minimizar o risco dessa sua opção de colocar o bebê para dormir. Agora, vamos ver assim de forma um pouco mais prática. Agora que a gente entendeu bastante sobre quais são os fatores de risco, eu vou falar de uma forma um pouco mais prática o que você pode fazer para prevenir, né, um problema no sono, garantir um sono mais seguro para os bebês. Então, quais são as práticas gerais para um sono seguro? A primeira prática, que é essencial, é colocar o berço longe de um lugar que tenha mofo ou um lugar mal ventilado. É sempre importante a gente colocar um bebê num lugar bem ventilado, num ambiente sempre que possível, não é verdade? Porque nem todo lugar pode. A gente também deve, sempre que possível, colocar o bebê para dormir num lugar mais firme. Nunca colocar o bebê para dormir num lugar fofo, que afunde.
como a cama dos pais ou sobre um travesseiro, não colocar sobre um sofá, nem sobre uma poltrona, não usar cama de água, aquela que mexe. Tudo isso favorece o maior problema ao dormir, levando a maior chance de sufocamento ou de morte súbita do lactente. Então, nada disso. É muito importante também colocar o bebê para dormir próximo à cama das mães, né, das suas mamães, ele ficar bem perto. Quem quiser cama compartilhada tem que seguir as orientações de segurança, mas a Unicef recomenda que pelo menos nos primeiros 3 a 4 meses de vida a criança durma ao lado da cama dos pais. Pode ser no carrinho, num berço, até numa gaveta se a pessoa for humilde, mas é muito importante que seja próximo à da sua mãe, porque se essa criança tiver um desconforto, ela vai tossir, vai se remexer e uma mãe vai ficar atenta para poder acudir. É claro que tem famílias que optam para colocar o bebê para dormir no seu quarto desde que nasçam. Opção. A gente aqui está falando quais são as recomendações do Unicef e da Organização Mundial de Saúde apenas. E uma coisa também super importante é, como eu já disse, estimular a amamentação. Outra coisa também que faz muita diferença é o berço da criança. Se a criança vai dormir no berço, é muito importante que esse berço esteja livre de tranqueiras. Eu sei que é lindo, eu também adorava, né? A gente acaba colocando aqueles protetores de berço dos lados, fofinhos, lindos, bichinho, ursinho, mantinha, naninha. Tudo isso, quanto mais objetos no lugar da criança dormir, aumenta o risco de morte súbita ou até de sufocamento da criança. Então vamos deixar o mais clean possível o lugar onde a criança durma, porque isso é muito importante, para não ter risco de dificultar a respiração do bebê. Uma outra coisa que não é muito comentada, mas é muito importante, né? Eu já falei que eu fazia errado, e estou aqui compartilhando para que você não faça e oriente as pessoas, é em relação às cobertas. Quando faz frio, a gente que é adulto pode colocar uma coberta pesada ou às vezes até uma manta sobre o nosso corpo. Mas um bebê pequenininho, se a gente colocar uma manta pesada, ele pode escorregar por baixo da manta e dificultar a sua respiração. E se ele tiver a tendência para morte súbita, pode morrer dormindo. Então é muito importante, o que é orientado? Que a gente prenda um lençol na altura dos seios da criança e prenda sempre na lateral do berço. Não deixe aquelas mantas, aqueles cobertores pesados soltos. E evite cobertor pesado, aquele muito felpudo. É preferível que quando está frio a gente coloque uma touquinha, uma luvinha e 2, 3 roupas no bebê, do que a gente coloque um peso sobre o corpo dele. Isso é uma dica importante, hein? Mas, olha aí, de novo, a hipertermia. Vamos ficar atento. Sabe, eu vou dar uma dica aqui que nem é desse tema, mas faz diferença. Você sabe onde ver se o bebê está com frio ou não? Onde você vê a temperatura do bebê? Muita gente vê se o bebê está com frio ou não pegando as mãozinhas, o nariz ou o pé. Já repararam que quase sempre a mão e o pé do bebê está frio? Pois é, as pessoas que estão aí nos vendo, que têm mais de 70 anos, ou a sua mãe, no caso assim, que também tem essa idade, você pode reparar, todos os idosos também têm as extremidades frias. E é normal que o bebê também tenha extremidades frias. Então, preste atenção, não é o lugar correto da gente verificar a temperatura do bebê. A gente deve verificar a temperatura pelo tronco, colocando a mão na região central, ou no peito ou nas costas. Se tiver frio, o bebê está com frio. Se tiver bem suado, é porque o bebê está morrendo de calor. Então, não confie nas mãos e nos pés. Isso eu estou falando porque se a gente não souber verificar como é que se o bebê está com frio ou não, como que a gente não vai agasalhar demais? Então, aproveite essa dica. Uma coisa muito importante é que, graças à campanha da Pastoral da Criança, houve, como eu já contei, essa mobilização nacional. E hoje, hoje não, na verdade em novembro de 2009, a Sociedade Brasileira de Pediatria abraçou a campanha. E aí eu recebi esse e-mail, tenho certeza que meus colegas pediatras também receberam. Vou ler um trechinho para vocês, ó. A sociedade veio, através de um e-mail, nos orientar enquanto pediatras que os bebês devem sim dormir de barriga para cima, que evita a morte súbita. E esse mesmo e-mail, ele falava assim, que a partir daquele momento, as crianças deveriam dormir de costas, né? Para que eles pudessem despertar com mais facilidade. Eu acho muito legal mostrar os slides do e-mail que eu recebi,
Porque às vezes você conhece um pediatra que fala que é para dormir de lado, mas na verdade a orientação desde 2009 oficial da Sociedade Brasileira de Pediatria é que o bebê durma de barriga para cima, né? Então é importante a gente estar atento, porque a posição lateral, que é o costume no Brasil, ela não protege contra a morte súbita. O bebê pode ter menos respiração, ele pode realmente acabar morrendo ao dormir. Então a recomendação oficial no Brasil, que fazem poucos anos, né, 2009, mas no mundo, que já faz desde 1985 no mundo, é que o bebê durma de barriga para cima. A gente no Brasil demorou um pouquinho para cair essa ficha, né? Em alguns lugares ainda nem caiu. Mas agora que você aprendeu essa palestra, seja um multiplicador e nos ajude nessa campanha. E é isso, todo pediatra, a partir daquele momento, ele deve orientar que a criança durma de barriga para cima e não lateral. Se ele orientar lateral, vai estar cometendo um erro. Então, nada disso, né? Vamos aí estar atualizados. E agora, para a gente encerrar nosso bate-papo sobre morte súbita, eu vou explicar o que eu falei no começo aqui da nossa conversa. Uma das maiores dúvidas das famílias é que o bebê não vai afogar ou engolir o vômito. Pois é. E aqui a gente vai fazer um pouquinho, vamos tentar clarear um pouco essa história para vocês. Primeiro eu vou explicar um pouquinho a anatomia. Peço desculpas para quem já conhece, mas é sempre bom reprisar, não é verdade? Ó, esse aqui é uma imagem de um bebê. Aqui é a boquinha, aqui é o esôfago, que é o cano que leva o alimento até o estômago. E aqui é o intestino. Primeiro, anatomia. O que acontece que levam as crianças, ó, vou até voltar o slide e depois eu mudo. O que acontece que levam as crianças a terem muito refluxo, né? Porque o medo das famílias é que essa criança vai golfar ou ter refluxo e ele vai entrar aí e vai acabar aspirando e vai morrendo. Muito bem, primeiro a gente vai entender o que é o golfar e o que é o refluxo. Na criança pequena, quase todas elas, na verdade, elas têm uma imaturidade no sistema digestivo e o alimento não para no estômago. Normalmente ele desce para o estômago e faz reflui um pouco. Muitas crianças o refluxo fica só no esôfago, em algumas é que ele volta e às vezes volta até pelo nariz, né? Tem criança que golfa até pelo nariz. Esse refluxo, ele é bem frequente e não é propriamente uma doença. Só em pequena porcentagem dos casos que a gente considera o refluxo doença e aí precisa de medicamento. Na grande maioria das crianças, o golfar e o refluxo é uma imaturidade, conforme a criança vai crescendo, vai melhorando. Mas a gente pode reduzir a chance de acontecer o refluxo ou desse golfar, né, para dar mais conforto para a criança e reduzir o risco, inclusive à noite, que é uma preocupação de todos. E aí que tá, o que a gente tem que fazer? A coisa mais importante, né, como a gente já falou, é colocar o bebê para dormir de barriga para cima e outra a gente vai somar uma outra recomendação, que é colocar o bebê para dormir com a cabeceira elevada. Como assim, doutora Lu? O que é cabeceira elevada? Não é 10 travesseiros não, viu? Nem travesseiro fofo. A gente já viu agora há pouco que bebê não pode travesseiro fofo. E nem cama fofa. Na verdade, cabeceira elevada é colocar, pode ser 2 tijolos no pé do berço, ou então comprar uma rampa que coloque embaixo do colchão. Mas se não quer gastar dinheiro, dobra uma manta e coloca alguma coisa embaixo do colchão, e não embaixo do bebê, e nem do travesseiro do bebê. O que é importante é que o bebê tem uma inclinação de 15 graus. Com essa inclinação de 15 graus, diminui a chance do líquido refluir do esôfago, para o esôfago, aliás, ó, o líquido está aqui refluindo para o esôfago, e aí a criança fica mais confortável. Uma outra dica importante para a gente evitar esse risco de engasgo, né, e de refluxo, é colocar sempre o bebê para rotar, por 5 a 10 minutos, e manter o bebê, como eu já falei, de cabeceira elevada, e que seja sempre a cabeceira e não o tronco, e sempre de dia também é importante carregar o bebê mais em pezinho. Não coloca um bebê deitado no carrinho não, eleva o carrinho, na hora que for carregar no colo, carrega mais sentadinho. Quanto mais sentadinho tiver a criança, mais conforto ela vai ter, porque o líquido não vai sair do seu estômago. E na hora de dormir, com os 15 graus da cama, essa criança vai ter menos chances de ter refluxo. Mas mesmo se ela tiver o refluxo, mesmo que ela esteja dormindo e ela engasgar, se ela tiver com a cabeça livre, é muito comum, quando as crianças estão dormindo de barriga para cima, elas não ficam com a cabeça durinha assim, igual eu tô.
na grande maioria das vezes, ela fica com a cabeça de lado ou do outro. E se caso ela vomita ou tem um golfar, esse golfo cai para o lado, não cai, não é como um bêbado que às vezes está sem o reflexo e acaba vomitando e engolindo o vômito. A criança tem reflexo e ela está com a cabeça de lado. Então as pesquisas comprovam e a própria Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que mesmo nos bebês que têm refluxo, eles devem dormir de barriga para cima. É mais seguro mesmo para quem tem refluxo. E se o bebê vomitar e ele estiver de barriga para cima, a tendência é que ele não engula o vômito, porque ele está com o rostinho virado, né? E que ele tussa e chame a atenção dos pais. Mas para isso é muito importante que ele esteja próximo ao pai, esteja com a cabeceira elevada e, né, com todas as orientações anteriores que a gente já conversou. Agora, se ele estiver de barriga para baixo ou de lado, o risco é maior. Então, nada disso. O refluxo não é desculpa para mudar a posição do bebê dormir, tá bom? Conclusão da nossa conversa de hoje. A síndrome de morte súbita, infelizmente, ainda não está 100% entendida pela ciência atual. A gente tem cada dia mais aprendendo, né? Tem muitos pesquisadores brasileiros e até nos Estados Unidos, no mundo inteiro estudando. Mas por enquanto a gente só está ainda, né, nos fatores de risco e estamos tentando evoluir no que causa e melhor ainda na prevenção. Mas uma coisa que todo mundo sabe e que você já aprendeu é que a posição de dormir é essencial para evitar que os bebês morram nesse momento assim, ao dormir, né? Um bebê saudável e que acabe partindo aqui desse nosso planeta por uma bobagem que é a posição de dormir. Então é muito importante que o bebê durma de barriga para cima e que ele amamente, né? Isso também é importante. Mas quem já pensa que eu já ia encerrar por aqui, antes de eu ir embora, tem um quiz aí para você. Será que você prestou atenção em tudo que eu falei hoje? Será? Vamos ver, vamos ver. Eu vou te mostrar uma foto, certo? E essa foto que já tá aqui, aliás, tem até uma pessoa aqui, eu vou ampliar ela daqui a pouco. E vocês, não vou dar cola. E vocês vão me dizer aí, né? Faz de conta que vocês estão me dizendo, eu vou estar aqui tentando ouvir vocês. Tá certo ou tá errado esse berço? A orientadora, que é uma mãe, né? Infelizmente não dá para ver o rosto dela, tem um bebezinho, ela está recebendo uma orientação de uma moça bem intencionada, que é de dormir de barriga para cima. Bacana, nesse aspecto tá certo. Mas o que mais está errado aqui nesse berço? O que a gente poderia melhorar para garantir um sono mais seguro para esse bebê? Nesse caso é um boneco que está sendo ilustrado. Vou dar um segundinho para você pensar. Olharam a foto? Muito bem, né? Essa moça fez o mesmo erro que eu fiz na minha época e venho aqui me redimir em público. Ela comprou a primeira coisa, um protetor de berço enorme. Olha como é fofo. Olha o espaço como está restrito para esse bebê. Esse berço está clean? Esse berço não está seguro. E outra coisa que a gente pode notar, que para vocês tá pequenininho, mas eu estou aqui contando para vocês, foi colocado para esse boneco e para esse bebê um travesseiro muito fofo. Olha, na verdade, nenhum bebê precisa de travesseiro. Nós adultos é que precisamos. Mas caso você faça questão de ter um travesseiro para o seu bebê, não pode ser fofo de forma alguma. Tem uns travesseiros anti-sufocantes, que é aquele chatinho que tem furos, que ajudam muito, porque eles são bem mais seguros. E se você faz questão de ter um protetor de berço, coisa que também às vezes nem precisaria, né? Mas eu sei que é bonito, eu entendo que deixa tudo mais bonito. Atualmente aqui no Brasil tem protetores de berço muito mais seguros, que são bem chatinho, não é fofo como esse. São protetores assim que não ocupam tanto espaço e se a criança rolar, ela vai conseguir respirar melhor. Esse aqui, o bebê, tem riscos para todos os lados no seu berço, não é verdade? Olha aqui, como eu já disse, aqui o travesseiro e aqui o protetor. Espero que você tenha acertado, hein? Se não, assiste de novo esse vídeo. E é óbvio, né? O correto é o quê? O bebê dormir de barriga para cima, a gente tem a mantinha sempre na altura do mamilo, preso na lateral do berço, porque é muito mais saudável, corre menos riscos, o bebê respira melhor. E se ele tem refluxo, cabeceira inclinada, 15 graus. E outra coisa, né? A gente falou sempre que não pode barriga para baixo, não pode barriga para baixo. Mas, na verdade, quando o bebê está acordado, a posição de barriga para baixo é super importante para estimular o desenvolvimento do bebê, desenvolvimento motor. Então,
Barriga para baixo é só para brincar e é importante que ele brinque. Se você tem um bebezinho aí que tem mais de 1 mês ou 2 meses, ou se você conhece bebezinhos dessa idade, é importante colocar um tapete, um tatame, enfim, até aqueles EVAs e colocar um bebê, né, para brincar de dia, sobre a sua observação de barriga para baixo. Ele vai exercitar o pescoço, vai aprender a rolar, isso aí é super importante. Mas de noite, barriga para baixo e nem barriga de lado, é barriga para cima, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo e até mais!